Fala galera, eu sou o Caio do canal Anime Night TCG e hoje estou aqui para mostrar para vocês e falar um pouco sobre a minha deck profile do deck Dark Hero Frog. Eu vou explicar para vocês de onde saiu a ideia, como o deck se saiu, decks que eu enfrentei. Primeiramente, sem enrolar muito, a ideia não partiu de mim. A ideia e os créditos eu deixo aqui para o Starlight Team, que é um time de Yu-Gi-Oh! E também um canal no YouTube. E eles trouxeram aqui a build deles que tiveram algumas alterações no decorrer do tempo. E para mim, não foi a coisa mais inovadora do mundo. Não é como se eu também nunca tivesse pensado nessa ideia. Mas eles tiveram a coragem de trazer isso. E eu só passei a pensar em usar isso quando eles se sacrificaram a testar o deck, vários julgamentos. E aí o deck foi testado, viu que era possível, consegui finalmente me sentir seguro para ir para um torneio com o deck. A primeira vez que eu fui, eu ganhei o torneio. Para mim, esse deck compensa demais. Foram 4 rodadas. As médias que eu enfrentei foi X-Saber, perdi. Inclusive foi o primeiro jogo que eu perdi e o único. A segunda foi contra um Christian Swarm. Na verdade, não era um Christian Swarm, eu acho que era um fada, tipo Purim Fates, sabe, tipo... aquela fada assim mais classicona com Lightstorm e tudo mais. E aí a terceira rodada foi contra Machina Control, Machina Turbo, não sei como vocês preferem chamar. A quarta rodada eu enfrentei um Quick Draw. Depois eu vou falando melhor um pouco sobre cada match, mas primeiramente vamos para a decklist. Bom, de sapos vão ser 2 swaps. Tem decks que rodam 3, mas eu acho que como a ideia desse deck é misturar com uma variante Dark, não é tão útil assim 3. Acho que 2 cumprem bem o papel. Apenas um Triborn Frog, acho que um dos maiores diferenciais dessas builds, né? Porque geralmente a gente usa o Triborn como o recurso supremo do deck, quando na verdade nessa vertente aqui o Triborn ele irá auxiliar em uma play ou outra, como para descer um Kaios, descer um bicho maior, mas não terá uma relevância tão grande quanto nas builds padrões de Frog, seja ela Hero Frog, seja ela Frog ATK. 3 Substitute, acho que não se pode falar de sapo com menos que 3 disso, não vou ficar explicando Substitute aqui. E, para finalizar, 2 Dup Frog. Tem gente que opta por não usar Dup Frog, tipo, remover Dup Frog da equação totalmente. Eu já sou contra isso. Eu acho que, justamente, o Dup Frog, ele dá um gás no deck, ele segura muito. Em alguns momentos, o deck pode brincar, e, na verdade, ele brinca bastante, mas ele te recompensa bastante também se você sobreviver ao brick. O Dup Frog aqui, eles são essenciais para você ganhar esse tempinho que o deck necessita para, de fato, cumprir a proposta que ele tem aqui. Monstros maiores, nós teremos o trio de Kaios. Não usamos Raiza aqui, apenas o trio de Kaios já é o suficiente mesmo. Ele vai ser o frontman do deck, vamos dizer assim, mas terá ajuda de alguns outros. E a gente acessa muito mais o extra deck aqui, né, nessa versão do que em qualquer outra versão de Frog, que é meio limitado. Tipo, ou você usa Diva, ou você usa o Junk Synchron, ou você... sei lá, faz de qualquer outro jeito com Instant Fusion ou qualquer outra carta que traga algo do extra deck, mas não é nativo do deck fazer Synchron. Nessa versão aqui não, nessa versão a gente vai abusar bastante de Synchron. Então, indo para os Heroes, nós temos o Evil Hero Infernal Prodigy. Ele é um alvo muito bom de Allure of Darkness nesse deck, quase sempre eu trago ele para isso. Quando não é isso, ele cumpre o papel de um segundo Triborn. Eu estou sem Triborn Frog para invocar ele especialmente. E aí nós temos 2 Malicious, a carta mais adorada ou mais ingrata desse deck. Os Malicious, tudo vai depender de como você vai usar e de como será feita a jogada em torno dele. Então, muito cuidado ao usar Malicious em qualquer deck. Ele é uma carta muito boa, mas naturalmente você vê que é um bicho de nível 5 com 800 de ataque Dark. Então, isso são atributos ruins, naturalmente, mas é justamente pelo atributo dele Dark e pelo efeito dele, que é muito bom, que a gente roda ele aqui, mas naturalmente ele pode ser uma armadilha do caramba. Para finalizar os Heroes, um Stratos para buscar tudo e um Ocean. Rapazes menores, eu estou usando um Armageddon Knight que eu simplesmente não abandono mais. Ele é muito interessante porque às vezes você está com 2 Dark no Grave e só precisa de um para usar o Dark Armed Dragon, e ele completa esse Dark, ele manda o Plagues com uma facilidade absurda para o Grave também, manda Necrogarden, ele pode mandar qualquer coisa. E ele ainda é um bicho, né, que tem um efeito bom. Você pode descer e ficar ameaçando o oponente, machucando com 1400. Às vezes o oponente não quer gastar cartas traps dele, né, com o Armageddon Knight. Então é bom porque ele fica machucando o oponente e já cumpriu o propósito dele de mandar um Dark pro Grave. Ele tem 1400, não toma Bottomless, então é top. A gente tem o Junk Synchron de sempre,
porque ele é Dark e faz nível 5 muito fácil com Swap, com o Dub Frog também, entre outras plays tipo, que você pode fazer, tipo, da normal do Jack Synchron, trazer o Swap, aí o efeito do Swap é custo, mesmo indo negado, aí você consegue ativar e devolver alguma coisa para a mão, vai depender muito da situação. Um Dark Grepher, que também é muito bom, se vir ele com Malicious é ótimo, mas às vezes ele pode ficar meio solto na tua mão, sem nenhum Dark, então ele vira apenas um bicho de 1700, você vai precisar saber usar. Se você está precisando da pressão com um bicho de 1007, se você quer segurar para esperar um Dark, tudo vai depender do que você quer fazer. E essa é a parte mais difícil desse deck, a tomada de decisões, o momento certo de usar as coisas. E aqui, claro, nós temos um Plagueis e um Necrogardener. O Plagueis comba muito com qualquer outra coisa do deck, claro, para fazer Synchrons, principalmente com o Malicious, né, que faz acesso a Synchron nível 8 de forma muito tranquila. O Necrogardener, ele é muito interessante, às vezes ele é até minha primeira opção para mandar pro Grave, porque, como eu falei para vocês, o deck ele precisa de um tempinho para começar a rodar, de um tempinho para as peças se encaixarem, e o Necrogardener pode também te dar esse tempinho que você precisa. Para finalizar os monstros, eu uso um Goss. Para finalizar, o cara, né? Dark Armored Dragon ganhou vários jogos para mim. Na verdade, ele foi o protagonista desse torneio. Teve jogo que ele não participou, mas os últimos 2 jogos que eu venci foi por causa dele ou da pressão que ele impôs no campo. Então, Dark Armored Dragon, sem sombra de dúvidas, MVP do deck. Indo para as cartas mágicas, a gente vai ter as 3 Miracle Fusion, que são padrão do deck, né? Vamos ter também as one-offs, né, como One for One, Brain Control, a gente tem MST, tem também Heavy Storm e Future Fusion. Future Fusion, muito boa, porque ela pode mandar já um Tribottom pro Grave e um Malicious, né, evitando que você compre um Malicious, é bem chato comprar Malicious. Allure of Darkness, Emergence Call e Rota, para você buscar um Hero, buscar... Essa rota aqui, ela é como os caras falam, né? Essa rota aqui nesse deck, ela é uma rota que tem muito mais serventia do que no Hero Frog padrão, né? Você pode buscar o Grepher, pode buscar o Stratos, pode buscar também o Jack Synchron, pode buscar até mesmo o Necrogardener, se você precisar. Armadilhas, a gente vai usar uma Trap do Shot, muito boa. Uma Mirror Force, é sempre interessante, já que o deck não usa Battle Fader, então é legal para se proteger. É uma Trap defensiva. Mesma lógica, a gente usa um Torrential aqui, que também é muito útil contra decks que vão encher o campo e vão te matar. Uma Return, que infelizmente eu não consegui usar nenhuma vez nesse torneio, mas é uma carta muito boa que pode te dar uma vantagem que o oponente não irá estar esperando. Por meu azar, infelizmente, eu sempre tomei MST nela, nesse torneio, mas ganhei do mesmo jeito, então é a prova de que essa carta tem potencial. E 3 Raigeki Breaks para finalizar as cartas armadilhas. Essas Raigeki Breaks também são, acho que em qualquer versão de Sapo, você vai ver isso aqui, nem que seja no side. Então, indispensáveis também. De extra, nós temos 3 indispensáveis Absolute Zeros, né? Que fazem toda a diferença nesse deck. Aí nós temos também o Fortress, que é muito bom contra máquinas. E aqui está tendo uma epidemia de máquinas, então sempre bom ter isso aqui. Armory Army, porque você pode ter um Plagueis e um Swap, e isso aqui pode salvar, vez ou outra. Eu fiz uma vez no torneio e salvou, porque eu só precisava do dano, tá ligado, do Armory Army, então, muito bom. Black Rose, nível 7, nível 8, Colossal Fighter, o Ruler Archfiend e o Dark Dragon, que é muito bom nesse deck, muito bom, porque você tem como fazer ele no deck pela primeira vez, né, então, muito roubado para se livrar de Raikou, entre outras coisas chatas que você prefere não bater e só passar por cima. Um Stardust Dragon, claro, também muito útil. Goyo, Brionac, Urukizas e para finalizar um Catastor e um Magical Android. Uma menção honrosa ao Misty Worm, que eu pensei muito em usar e acabei optando por não usar, principalmente por causa que na minha local tem mais máquinas, então eu acabei levando isso aqui no lugar do Misty Worm, mas eu acho que no geral o Misty Worm pode ser até mais útil, mas como eu estou no meu cenário, né, no meu cenário atual, isso aqui acaba sendo mais viável. Agora que já conhecemos o extra deck, vamos para o side deck. De side eu vou estar rodando 2 Venice Fiend. Eu já vi muita gente rodando 3, mas eu acho que 2 é o suficiente, sabe?
é uma carta que eu quero ver muito na minha mão, mas ao mesmo tempo eu não quero ver, sabe? Tipo, é uma dualidade esquisita, porque você quer ver ele quando você tem boas condições de descer ele. Mas quando você tá meio quebrado das pernas, não é muito interessante dar um draw nisso. E como a gente só tem um Triborn no deck, né? A gente usa outro de side. Justamente quando adiciona isso, obrigatoriamente adiciona mais um desse aqui para facilitar a entrada deles. Dois Cyber Dragons, porque como eu já expliquei para vocês, máquina tá um surto aqui. Inclusive me ajudou muito no torneio, fiz um Chimera Tech fortão. Um Kaiko, né, porque é muito bom. Eu levei, na verdade, contra Vayu, mas pensando em Vayu, mas no final das contas acabou sendo bastante útil contra o Lightson também, o Fada, né? Então, muito interessante essa cartinha aqui. Staple do Gold, mas não perde seu valor. Dois de Crow. Eu vejo muita gente do meta falando que Diddy Crow perdeu o time, que ninguém usa mais Diddy Crow, e simplesmente não entendo isso, porque Diddy Crow acaba com qualquer deck que depende de cemitério, né? Um Diddy Crow bem dado num Plagues, num Malicious. No Malicious, sabiamente, né? Você tem que saber a hora de dar no Malicious. Enfim, várias coisas de cemitério, tipo zumbi também, que o Crow ainda resolve a parada. Duas Karma Cut, inclusive MVP demais desse torneio. Eu também levei pensando em Vayu, mas acabou sendo bastante útil contra a Machina. Eu consegui me livrar dos Fortress. Muito bom também, porque os decks de Machina Turbo, né, esses decks de Machina com Trap, eles são voltados para jogar o Fortress no Grave o quanto antes, e aí você consegue se aproveitar dela e se livrar da maioria dos Fortress do cara. E esse deck sem Fortress é apenas um deck de Raik Chorão, então muito boa, me salvou muito essa carta aqui. Duas de Prison, geralmente eu uso contra o deck mais agressivo, sabe? Tipo, eu sei que eu vou tomar uma porrada seca e eu preciso de alguma coisa a mais para me defender. E 3 Tornados, porque esse deck mama um pouco para Royal Oppression, né? E é um deck de querer ganhar, então nada mais justo do que você se livrar das back rows do cara para que você possa bater tranquilamente e vencer. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se você gostou do deck, se você tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários que eu adoraria escutar. Eu agradeço a todos que assistiram aqui. Caramba, lindo esse tornado aqui. E até a próxima.